Oi, galera! Vamos continuar o estudo dos verbos regulares do modo indicativo. Dividi em duas partes para que não fosse tão extenso e para facilitar a carga destes vídeos no YouTube, senão vou estar até a meia-noite. Então, vamos lá com os tempos que estão faltando. Novamente falo que não vai, aqui com esta apresentação não termina o modo indicativo. Estão nos faltando ainda 2 tempos que vamos estudar na semana que vem. Vejamos agora os verbos regulares em pretérito imperfeito do modo indicativo e pensemos um pouquinho no que expressa este tempo. A diferença do pretérito perfeito, no qual nós encontrávamos ações pontuais que começam e finalizam no passado, aqui, estas ações, o começo e o início não vai ser tão perceptível, não vai ser tão claro. Este tempo verbal exprime uma ideia de duração, de continuidade. O pretérito imperfeito do indicativo se refere a um fato ocorrido no passado, mas cuja finalização não é perceptível, expressando assim uma ideia de continuidade e de duração no tempo. É dizer, que expressa o que no passado era presente. Este tempo pode ser cenário de outros fatos passados. Temos várias questões aqui. Por um lado, esta noção de continuidade. Por exemplo, se eu falo, eu gostava de brincar nas árvores. Ou quando era criança, eu brincava nas árvores, sim? Esse gostava de, esse brincava. No que o verbo expressa, no que esse tempo expressa, não posso identificar quando começou e quando terminou essa ação. Se eu falo, por exemplo, ontem à tarde brinquei de quebra-cabeça com meu filho, aí sim, eu localizei a ação. Ontem à tarde brinquei, foi um momentinho, começou e terminou. Agora, se eu falo brincava, aí estou deixando a porta aberta a uma duração maior. É algo que acontecia habitualmente, por isso dizemos que este tempo expressa o que no passado era presente. No passado, eu costumava brincar. No meu presente, daquele momento, brincar era algo habitual. Por isso, agora se expressa em pretérito imperfeito. E esta questão de que pode ser cenário de outros fatos passados parece complicada, mas não é. Enquanto eu estava gravando, bateram na minha porta. Estava gravando, sim, um momento de duração ampla. Bateram a porta, um momento preciso, sim? Enquanto vocês estudavam, os vizinhos gritavam, sim? Aí tenho 2 tempos iguais, imperfeito e imperfeito. Enquanto vocês estudavam, os vizinhos gritavam. Estudavam, gritavam. 2 tempos, sim, nos quais um é cenário de outro, ou que expressam fatos que aconteciam simultaneamente. Mas o que é mais importante do imperfeito é perceber esta ideia de continuidade, sim? Tudo que tem a ver com lembranças, com relatos do passado, em geral vem em pretérito imperfeito. Vejamos agora o paradigma. Para os verbos da primeira conjugação, aqui é bem simples, sim? Vamos ter para eu, você, ele e ela, a mesma desinência. Eu cantava, você cantava, ele e ela cantava, nós cantávamos, vocês, eles e elas também vão ter a mesma desinência. Vocês cantavam, eles e elas cantavam. Isso para todos os verbos regulares terminados em ar. Para a segunda conjugação, verbos terminados em er, beber. Eu bebia, você bebia, ele e ela bebia, nós bebíamos, vocês, eles e elas bebiam, eles e elas bebiam, sim? Vejamos que aqui também acontece o mesmo. Para as 3 pessoas do singular, a desinência é a mesma. Ia, sim? Para a segunda e terceira do plural, a mesma. Iam, iam.
e os verbos terminados em ir vão ficar com as mesmas desinências que os verbos da segunda conjugação. Eu abria, você, ele abria, nós abríamos, vocês, eles e elas abriam. Observemos a seguir alguns exemplos. Eu praticava patinação artística quando era criança. Período de tempo amplo. Não sei se essa ação terminou ou não. Talvez agora eu continuo praticando. Não sabemos. É uma possibilidade. Minha avó sempre preparava deliciosas compotas. O ladrão entrou enquanto eles dormiam. Vejamos aqui que temos esta questão do pretérito imperfeito sendo cenário de outro verbo, de outro tempo, de outro fato passado. Enquanto eles dormiam, a situação ou o fato de duração maior, o ladrão entrou, a ação pontual que começa e termina. Aos fins de tarde, sentava-me ao pé da jabuticabeira para fumar e contemplar o sol que se deitava no horizonte. Sim, duas ações que são simultâneas. Vejamos agora como funciona o futuro do presente no modo indicativo e o que ele expressa. O futuro do presente do indicativo é um tempo verbal usado para falar de coisas que ocorrem posteriormente ao momento da fala. Sim? No momento que eu falo, isso ainda não aconteceu. Como nós já falamos, isto poderia ser expresso em presente, sim, mas temos uma forma verbal que é o futuro do presente, cujo paradigma fica da seguinte maneira. Para os verbos terminados em ar, eu cantarei, você, ele e ela cantará, nós cantaremos, vocês, eles e elas cantarão. E assim, toda esta conjugação, todas estas desinências vão ser usadas para todos os verbos regulares terminados em ar. Beber, eu beberei, você, ele e ela beberá, nós beberemos, vocês, eles e elas beberão. O mesmo, todos os verbos regulares terminados em er vão utilizar estas desinências. Para abrir, terceira conjugação. Eu abrirei, você, ele e ela abrirá, nós abriremos, vocês, eles e elas abrirão. Também, estas desinências vão aparecer em todos os verbos regulares da terceira conjugação. Vejamos os exemplos. Viviane sairá do emprego em breve. Em finais de novembro, terminaremos o curso. Daqui a pouco, todos estaremos de férias. Caminharemos 3 quilômetros no percurso de amanhã. Aqui não temos mais possibilidades do que essa. Quando eu falo em futuro, são fatos que não aconteceram no momento da fala. Finalmente, vejamos aqui este pequeno esquema no qual eu tentei graficar a relação entre os tempos verbais do modo indicativo. Lembremos que o modo indicativo vai se referir a fatos, estados, processos, ações, que, segundo o falante, esses fatos, ações, processos, estados são concretos, são de realização bem possível, sim? Que eu fale, amanhã estaremos bem, sim? Na minha percepção, amanhã estaremos bem. Na minha percepção, isso é um fato concreto que vai acontecer. Na minha percepção, eu tenho certeza de que isso vai acontecer. Não posso falar que realmente vai ser assim, mas é uma percepção. Os modos verbais, indicativo, subjuntivo, imperativo, expressam atitudes do falante a respeito do seu próprio discurso. Então, se eu estou convencida
de que estes fatos que eu narro são reais, são concretos, vão acontecer, falo em indicativo. Agora, se eu expresso desejos, se eu expresso dúvidas, se eu expresso hipóteses, se eu expresso ideais, vou falar em subjuntivo. Agora, se eu expresso ordens para os outros, vou falar em imperativo. Então, o modo indicativo, que é o que estamos estudando aqui, mostra uma atitude do falante objetiva diante dos fatos que ele expressa. Quando eu uso o indicativo, é porque tenho certeza de que estes fatos são assim, vão acontecer assim, foram assim. Não significa que realmente seja assim, tá? Sempre é a percepção do falante. Agora, vejamos a relação que se estabelece entre os tempos. O passado, o pretérito, é o mais complexo dos tempos, porque tem muitas possibilidades. E aqui não está tudo neste esqueminha aqui, sim? Mas para que vamos vendo. Vejamos que eu coloquei um exemplo, um pouco trágico, sim? Era tarde demais quando ela percebeu que se envenenara. Aí temos um tempo que ainda não estudamos, que vamos estudar na semana que vem, que é envenenara, que é pretérito mais que perfeito. Mas o que me interessa é que vejamos a relação presente, pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Aqui eu desenhei uma flecha, uma espécie de linha do tempo, na qual vocês vão ver, quase à direita, quase no final, presente em modo indicativo, e embaixo um zero. Eu coloquei o número zero. Por quê? Porque o presente se diz que é o ponto zero. Isso que eu falava na apresentação anterior. O presente se inaugura cada vez que eu falo. Então, cada vez que eu falo é o ponto zero, onde eu inauguro o meu presente. E a partir deste presente que eu inauguro no momento da fala, se estabelece o passado e se estabelece o futuro. Sim? Então, o presente é o grau zero ou momento zero. Se eu vou para trás, na imagem, se eu vou para a esquerda, vou encontrar o pretérito perfeito do modo indicativo marcado com uma linha, sim? Uma ação pontual, precisa. E o pretérito imperfeito está marcado com uma linha mais extensa, sim? O outro poderíamos dizer uma espécie de ponto. E o pretérito imperfeito é uma linha que está pintada com roxo, sim? Vejam que esse era tarde demais. Não sabemos quanto tempo foi, sim? Era tarde demais. Quando ela percebeu, a percepção, sim, é precisa, pontual, instantânea. Que se envenenara, e temos um fato passado que é mais passado do que os outros, por isso se chama mais que perfeito, que é se envenenara. Mas por enquanto vamos deixar isso aí. Vejamos novamente pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito, então, está com um pauzinho preto, sim, porque é uma ação precisa, na qual eu posso identificar começo e fim. Percebeu? Era, não tenho limites, é um estado duradouro, é um estado mais amplo, sim? Por isso está representado com uma linha maior que se estende no tempo e que pode ser cenário de outro fato, isso que falávamos. Era tarde demais quando ela percebeu. Eu estava estudando quando bateram a porta, sim? Eu estava trocando as fraldas quando o telefone tocou, sim? Um fato de maior duração e dentro desse fato de maior duração acontece um de menor duração, sim? Bem, espero que tenha se entendido. Eu sei que é complexo demais perceber toda essa relação e essas noções temporais, mas vamos aos poucos e vamos fazer só o que possamos. Vou postar também uma atividade para que vocês possam trabalhar entre esta semana e a próxima. Até mais, pessoal!